Tchutchukos, esse momento que a gente vai trabalhar dentro da Baixa Idade Média, que é o Renascimento comercial e urbano, é um dos momentos mais importantes desse período. Por quê? Porque aqui a gente começa a perceber o quanto o sistema capitalista era um sistema que estava nascendo, e estava nascendo talvez para sobrepujar o sistema feudal. Que lógico, né? O sistema feudal era um sistema super mal acomodado, era um sistema que estava passando por uma crise nesse exato momento. Ele era pouco camaleônico, pouco dinâmico e muito engessado. Então, o que vocês têm que observar? O renascimento comercial e urbano estão inseridos dentro desse contexto, que é o contexto de crise do sistema feudal. Tá legal? Então vamos lá abordar, lembrando que os dois renascimentos acontecem concomitantemente, mas primeiro o renascimento comercial. Tchutchucos, tchutchucas, o renascimento comercial nesse momento, primeira coisa para a gente começar a refinar o conteúdo, não pode ser entendido como tal, não é um renascimento. Eu até apresentei um pouco disso lá na abertura da aula, né? O correto mesmo seria a reativação. Lembrando por quê? Porque quando eu falo das atividades comerciais, eu falo de atividades que lá na Alta Idade Média não tiveram muito ímpeto, não eram tão praticadas, eram atividades secundárias e nem eram tão dinâmicas. Eram atividades que, quando eram praticadas ou quando havia um excedente ou uma necessidade, e sempre na base da troca. Então, aqui no caso, a gente vai perceber na Baixa Idade Média uma reativação. As atividades comerciais, elas passam a ser mais importantes do que eram até então, e de certa maneira vão ocupar o lugar da prática agrícola, vão ocupar o lugar que é o que nós chamamos de lugar feudal, é o lugar das práticas relacionadas ao campo. Entenderam? Mas aí vem a minha observação, pessoal. A grande observação que eu faço é que o comércio, ele sempre foi praticado, sim, uau, com tudo aquilo que vocês já sabem, com pouca dinamicidade, com um intuito de ser uma atividade secundária, mas ele passa a ter um aumento a partir do século X. Por quê? Porque nesse século X, a primeira coisa que a gente acompanhou foi o revigoramento agrícola. Lembra? No começo, esse revigoramento agrícola aumentou a produção, uau, e quando essa produção aumentou, tchutchucos, a primeira coisa que nós tivemos como reflexo foi o excedente. E esse excedente passou a ser comercializado, ele passou a ser trocado, ele passou a ser mais usual, entenderam? Então, nesse momento do revigoramento agrícola, quando surge o excedente de produção, de forma incipiente o comércio já está sendo mais praticado. Ele passa a ganhar um ímpeto maior, tá bom? Só que aí vem a minha segunda observação em relação a esse comércio, tá? O comércio, tchutchucos, ele vai ganhar um grande impulso a partir do movimento das cruzadas. Por quê? Porque um dos grandes reflexos, quando eu falo de movimento cruzadista oriental, já vou colocar aqui em primeira ordem, foi a reabertura do Mediterrâneo, tá? Não que houvesse um fechamento, mas a gente tem que lembrar que até esse momento o Mediterrâneo ele era um local de monopólio árabe, de monopólio muçulmano, tá? Agora, com o final das cruzadas, a gente vai ter uma reabertura porque o fluxo comercial entre o Ocidente e o Oriente passam a também contar com o elemento europeu, tá bom? Então olha só que coisa interessante. É nesse momento aqui que nas cidades orientais litorâneas os comerciantes começam a fundar feitorias. Elas eram fundadas para facilitar as atividades mercantis, para facilitar também o fluxo da moeda veneziana, que passou a ter uma aceitação internacional. E é nesse momento que o comércio se acelera, tchutchucos. Por quê? Porque a gente vai estudar daqui a pouco, vai haver também o renascimento das cidades, tá? O surgimento dos centros urbanos, ou, o melhor, a reativação dos centros urbanos. O que é curioso? O que é curioso é que a partir do século XII, a Europa começa a se transformar de forma muito acelerada, tchutchucos. Como assim? A Europa se transforma de maneira muito acelerada porque esse fluxo comercial passa a ter mais intensidade. Você vai ter, como eu comentei na abertura, a fundação de fondacos, e nesses fondacos o fluxo comercial ele passa a ganhar uma conotação até internacional.
Porque ali você vai ter a chegada de produtos europeus, como o peixe, mel, algumas variedades de trigo, e também vai receber, esses fondacos vão receber produtos que vinham do Oriente, como lá a seda, como por exemplo também os materiais finos para a armazenagem, por exemplo, destaquem aí a cerâmica, tá? Mas por que no século XII? Porque nesse século XII, pessoal, os cavaleiros cruzados que tinham entrado em contato com o luxo e o esplendor não só do Império Turco Seljúcida, mas também com o Império Bizantino, passam a assimilar os hábitos que esses dois locais tinham e disseminam dentro da Europa. E um dos hábitos era justamente o requinte de consumir produtos de qualidade e a atividade comercial. Entenderam? Então, o consumo de produtos orientais, tanto também tradicionais e novos, se ampliou dentro da Europa. Aí destacam que produtos que vão chegar com muita força vindos do Oriente na Europa: o açúcar, o café, frutas, seda, cerâmica, perfume, arroz, tudo que fosse novidade, tudo que passou a ser chamado agora importado, tá bom? É nesse momento, tchutchucos, quando eu falo de, olha lá, fundação de fondacos e reabertura do Mediterrâneo, que aquela classe comerciante que timidamente estava se instalando nas cidades vão tornar-se o que nós chamamos de burguesia e cada vez mais vão se consolidar, vão desenvolvendo instrumentos relacionados à ampliação da atividade mercantil, vão também praticando com maior intensidade a exportação e a importação. Então, com tudo isso, a gente percebe que as cruzadas foram importantes nesse aspecto de tornar o comércio europeu um comércio mais desenvolvido, tá bom? Então, o que vão surgir aqui? Primeira coisa que a gente vai perceber são os centros comerciais. Tchutchucos, dois centros comerciais vão se destacar em duas localidades, tá? A primeira localidade, como local de centros comerciais, são o sul da Itália, a região que hoje vocês chamam de cidades italianas. Sabe por quê? Porque essas cidades italianas utilizavam o Mediterrâneo para fazer contato com os fondacos, ou seja, com as feitorias, e também contato com os territórios do Oriente Próximo ou do Oriente Médio. E aqui, duas dessas cidades vão se destacar. A cidade de Gênova e a cidade, principalmente, pode circular, de Veneza. Aquela mesma Veneza que financiou a Quarta Cruzada. A mesma Veneza que era muito entusiasmada em fundar essas feitorias, em já praticar a importação e a exportação. Tá legal? Então vamos dar uma olhadinha no mapa, tchutchucos, para vocês localizarem essas cidades italianas, como Gênova e Veneza, e sobretudo identificarem por que se tornaram grandes centros comerciais. Tá vendo aqui? Tchutchucos, olha lá, brincando de onde está o Wally. Onde está a cidade, por exemplo, de Veneza? Acharam? Eu até dei dica com um ponteiro, né? Olhem só para a cidade de Veneza e reparem o quanto ela era importante como centro comercial. Ela tinha uma localização estratégica privilegiada, de frente aqui para uma das saídas do mar Mediterrâneo, e ao mesmo tempo, tchutchucos, uma potência comercial que já estava começando a receber produtos que viessem de outros locais da Europa, estão vendo aqui? E com isso partem juntamente com as cruzadas, por exemplo, a Quarta Cruzada, para a ocupação de determinados locais e fundação de feitorias. Estão vendo aqui? Todas essas feitorias que vocês estão vendo aqui, elas são feitorias italianas. São feitorias que a gente seguramente pode afirmar tinham muita influência da cidade de Veneza. Entenderam? Então o que Veneza fazia? Veneza ia singrando esse território que a gente chama de território de entrada do Mediterrâneo e o próprio Mediterrâneo, entrando em contato com as feitorias, fazendo as trocas ou futuramente a compra e venda de produtos e seguiam também em direção ao Oriente Médio. Estão vendo aqui? Locais que também receberam feitorias italianas como Antioquia, Acre, Alexandria, e de lá eles traziam produtos importados, produtos orientais, como os que eu citei, café, açúcar e tantos outros, e revendiam, ou no começo trocavam, produtos que viessem do território europeu, tá bom?
Então esse primeiro grande centro comercial, pessoal, destaquei aqui Veneza, mas vocês têm também aqui do lado Gênova e tantas outras cidades, chamadas genericamente de cidades italianas, são centros comerciais que fazem muita importância por utilizarem o Mediterrâneo como local de fluxo de ida e vinda de produtos e ao mesmo tempo centros que pudessem negociar produtos e negociar também algumas outras atividades. Tá legal? Olha só que coisa interessante. O segundo dos centros comerciais que vão se destacar nessa época vão ficar ali na região do norte da Europa. Galera, no norte da Europa a gente tem o Mar do Norte e o Mar Báltico, tá? Mares importantes para quê? Para que os comerciantes pudessem sair daqui, se deslocar, por exemplo, até a Rússia ou saíssem daqui e por mar, pessoal, entrassem em contato ali com a região do sul da Europa, das cidades italianas. Galera, esse Mar do Norte ele era muito importante para abastecer e dar um pouco mais de vazão comercial ao norte do território da Europa. E lá, dois centros vão se destacar. Flandres, e eu peço até para vocês colocarem que Flandres começou a sua história como uma espécie de uma feira, mas nesse momento como centro comercial vai ter relevância porque trabalha com tecido. Olha que coisa interessante, importava a lã da Inglaterra e fabricava o tecido. É aqui que a gente vai perceber que um centro comercial ele também se sente e faz o uso da atividade manufatureira, tá? E o outro exemplo, que é o que eu vou pedir para vocês circularem, anda aparecendo com mais frequência em provas, é Bruges, pessoal, que fica no que hoje é o norte da Alemanha, numa região que era chamada de região hanseática. Daqui a pouco eu vou comentar. Mas Bruges, junto com outras cidades dessa região norte da Alemanha, da hoje Alemanha, norte da Europa, vão organizar uma coisa chamada Liga Hanseática, tá? Vamos ver o mapa? Galera, aqui no mapa, olha só, a primeira localidade que a gente vai ter que separar é a localidade de Flandres. Não está bem claro, mas fica mais ou menos aqui, ó. Aqui fica Flandres, hoje é a Bélgica, tá? E a segunda, que é o que eu mais vou separar com vocês, é Bruges. E olha só a importância de Bruges. Tchutchucos, Bruges, como ficava nessa região norte aqui, lógico, junto com Flandres, tinha muito acesso a esse Mar do Norte e há também o chamado Mar Báltico, que fica aqui, tá? Olha a importância desses dois mares. Bruges utilizava esses mares, tchutchucos, primeiro para poder fazer a ligação desse centro comercial com Novgorod. Estão vendo aqui? Novgorod. Galera, e Novgorod hoje é território russo, tá? Ou se não, pessoal, esses territórios como Bruges aqui do norte, eles se engravam os mares aqui passando pelo território atlântico, entravam no Mediterrâneo e também com isso entrava em contato com as cidades italianas e também até mesmo com territórios ali do Oriente Médio. Então esses centros comerciais aqui do norte da Europa, eles são importantes porque eles vão reativar a atividade em toda essa porção aqui. E aí a gente vai ter com o tempo uma integração comercial. Logo logo eu vou comentar que essa integração comercial vai ser feita a partir de rotas terrestres. Tá legal? Galera, e nisso a gente consegue fechar um ciclo mostrando que os centros comerciais eles passam a ser a evidenciação dessa atividade comercial que ganhou impulso com as cruzadas, mas sobretudo a evidenciação de práticas comerciais que começaram lá no século X, ok? Olha só o que vai acontecer. Conforme aqueles centros comerciais vão se dinamizando e vão se desenvolvendo, vão surgindo dentro do continente europeu, primeiro, as chamadas rotas comerciais. Olha só que coisas interessantes. As rotas comerciais, pessoal, eram rotas, como o próprio nome diz, para intercâmbio comercial. E elas podiam ser de duas categorias. Ou terrestres, faziam a ligação entre centros comerciais, por exemplo, entre as cidades italianas e o norte da Europa, ou também, pessoal, ainda terrestres, elas podiam fazer a ligação entre centros comerciais da Europa e centros comerciais ali da Rússia ou próximos ao Oriente Médio, tá bom? Agora, o que é mais interessante é que essas mesmas rotas comerciais, elas vão levando produtos europeus a diversos locais e também trazendo.
Então aqui a gente já começa a perceber, daqui a pouco eu vou dar uma melhorada, a internacionalização comercial. É uma espécie de globalização, porque centros comerciais vão receber produtos de tudo quanto é canto, entre aspas, do planeta conhecido da época, tá bom? Outro tipo de rota comercial eram as chamadas marítimas, pessoal. E as marítimas, elas eram importantes por quê? Porque elas faziam a ligação entre mercados, faziam a ligação por mar, sendo lá, por exemplo, do Mar do Norte até o Mar Mediterrâneo, ou entre os mercados do Oriente e do Ocidente. Entenderam? Visto isso, tchutchucos, a gente tem que falar também da criação de uma outra coisa importante na Europa dessa época, que são as feiras. Olha só que legal. Tchutchucos, feiras, elas eram como feiras atuais, onde você, na condição de consumidor, podia entrar em contato com tudo quanto é tipo de produto. Naquela época, tchutchucos, o que eram as feiras? As feiras, elas eram principalmente mercados itinerantes. Eram mercados que iam sendo montados e desmontados em determinados locais e recebiam também produtos que pudessem ser negociados da região, ao mesmo tempo que vendiam produtos que traziam de outras áreas. Só que o detalhe é que algumas feiras se tornaram mercados itinerantes de tamanha importância que acabaram se fixando. Eu cito dois exemplos. O primeiro exemplo, comentei na abertura da aula, vai ser Flandres, lembraram? Isso no norte da Europa. E o segundo exemplo, que é novidade para vocês, eu vou pedir inclusive para vocês circularem, é Champagne, pessoal. É a feira de Champagne, a feira da região de Champagne, vai dar origem a muitas cidadezinhas ali. Elas vão se fixando para mostrar para vocês a importância desses mercados itinerantes, as próprias feiras, né? No sentido de divulgação de produtos, no sentido também de divulgação da atividade comercial e manufatureira. Galera, aqui no mapa, vocês podem perceber que Champagne fica mais ou menos aqui, ó. Acompanha no cursor. Estão vendo? E se vocês observaram bem, o cursor está passando por cima de diversas casinhas que representam feiras da região. Voltando aqui, pessoal, então essas feiras vão contribuir mais ainda para essas rotas funcionarem e com toda certeza para abastecimento econômico dos centros comerciais. E elas vão ter uma coisa muito interessante, que é de abrigar as especiarias, de receber as especiarias que vinham do Oriente. Especiarias que todo mundo sabe são produtos orientais, produtos que vão ter impacto muito grande na cultura europeia e eram super valorizados, procurados e vão ter uma importância tremenda na história do Brasil. Aí tem que lembrar, o que poderia ser uma especiaria nessa época? A especiaria podia ser um perfume, a especiaria podia ser uma pimenta, um condimento qualquer, muito importante para tempero e conservação de alimentos, mas sobretudo especiaria era o produto genérico que vinha do Oriente, dos mercados orientais. Tá certo? Então olha só o que a gente vai destacar. As principais transformações quando se fala do renascimento comercial, ou melhor, da reativação comercial. Primeira transformação, eu comentei várias vezes, e aí eu destaquei para vocês também destacarem, a internacionalização da atividade comercial. Tchutchukos, e essa internacionalização não é somente uma internacionalização de contatos, tá? Europa com outros pontos da Europa, Europa com o Oriente, mas é uma internacionalização de produtos, tchutchukos. Imagina você numa feira ali em Champagne, França, mas entrando em contato com uma novidade que é uma fruta chamada laranja. Galera, uma novidade para aquela época, porque a laranja é asiática. A laranja, vamos colocar dessa maneira, é oriental. E imagina também você nessa mesma feira entrando em contato com lindos e ricos bordados que viessem do Oriente Médio. É uma novidade para a época, pessoal, e era uma novidade que estava começando a se tornar mais popular. Tá legal? Só que atenção, quando eu falo de popularização, tchutchucos, tomem muito cuidado. A popularização significa de mostrar que ela estava mais acessível, tá? Ela estava mais presente, mas não era todo mundo que comprava. Era somente ainda uma estreita faixa social que podia ser a nobreza ou o que daqui a pouco vocês vão conhecer que vai surgir por essa época, a burguesia. Tá bom?
Outra transformação típica como resultado dos centros comerciais, rotas e feiras, e dentro desse assunto sobre o renascimento comercial, a monetarização do comércio. Galera, quando eu falo monetarização do comércio, eu falo pura e simplesmente da moeda. A moeda que havia praticamente desaparecido em todo o continente europeu durante a Alta Idade Média, agora retorna. E retorna com uma importância tremenda. Sabe por quê? Porque cria uma dinamicidade comercial que nunca se havia visto até então, ou pelo menos desde a época da queda do Império Romano. E facilita a atividade comercial da seguinte forma: imagina você trocando produtos, pessoal. Às vezes a troca, sei lá, de uma carroça com grãos era uma troca injusta. Aquele que tinha grãos teria que dar muitos grãos para obter uma carroça. A moeda entra em cena para dinamizar, por quê? Porque cria um padrão. E ao mesmo tempo estabelece uma convenção dentro dessa troca comercial. Então a carroça não era mais trocada por grãos. A carroça era vendida por uma X quantidade de moeda de ouro, uma X quantidade de moeda de prata. Tá legal? Outra coisa curiosa: a monetarização do comércio também se torna a monetarização das obrigações. E quando eu falo de obrigações, destaquem, tchutchucos, são as obrigações feudais, tá? É assim, essa é uma época em que muitos senhores feudais estão começando a ter dificuldade na manutenção do feudo, além da sua própria manutenção. E reparam que as atividades comerciais estão bombando, e reparam também que depois de superado um pouco aquela crise do crescimento demográfico, a produção está começando a gerar excedente. Então, logicamente, esses senhores feudais, eles vão fazendo o seguinte: eles vão permitindo que o camponês, o servo, negocie o excedente, pegue o dinheiro dessa negociação e pague uma parte para esse senhor. Assim também, como também exigem para alguns camponeses o pagamento da talha em dinheiro. Entenderam? Então a monetarização das obrigações, que como a gente diz, é a capitalização do pagamento de impostos ou pagamento de obrigações, nasce por essa época. Tá legal? Outra transformação, a modernização econômica com o surgimento de alguns elementos que são muito importantes para o comércio ser mais dinâmico e mais fluido. Dá uma olhada aqui. O primeiro tipo de modernização que eu destaquei são as letras de câmbio. Letras de câmbio, tchutchucos, podem anotar, é como se fossem cheques de viagem, tá? Eram muito utilizadas por comerciantes que percorriam longas distâncias ou iam se deslocar para longe centros comerciais. Como é que funcionava? A letra de câmbio em si é um cheque de viagem, por quê? Porque a pessoa ela ia com o dinheiro para um banco, o banco dava essa letra de câmbio com uma assinatura, o valor e o carimbo daquela instituição, ela ia para uma filial daquele banco ou ia para alguém que aquele banco reconhecia como se fosse um representante e trocava o cheque pelo dinheiro de novo. Atenção, as letras de câmbio elas foram muito utilizadas por comerciantes italianos, tá? E atenção, parte 2, as letras de câmbio elas foram muito importantes porque se tornam também uma negociação. Tá legal? Outra modernização, eu até já comentei quando falei da letra de câmbio ou das letras de câmbio, é o surgimento de bancos. Galera, os bancos nasceram no começo para troca de moedas, tá? Por quê? Porque naquela época existiam muitos centros comerciais, ao mesmo tempo existiam muitas regiões que eram feudos e, portanto, cada uma dessas regiões utilizava uma moeda diferente. Então imagina que um comerciante saía de um local X e ia para um local Y, mas ele transportava a sua moeda, a moeda X. Essa moeda não era aceita por todos da localidade Y, então ela precisava ser trocada. Essa troca era feita no banco de uma praça. E nesse banco da praça, pessoal, ficava o cambista, que existe até hoje, né? Esse cambista é o cara que fazia essa troca da moeda e poderia também até fazer uma aplicação financeira. Então os bancos, eles nascem dessa atividade de troca de moedas e vão se tornando com o tempo o quê? Local de poupança, local em que você podia procurar crédito, local, como agora a gente tem que fazer a ligação de uso da letra de câmbio, tá? Só que cuidado,
eram muito mal vistos pela sociedade europeia em si, a sociedade mais conservadora, porque grande parte dos banqueiros ou dos cambistas eram judeus ou eram ligados a, tá certo? E a última modernização, a que mais cai em provas, pessoal, é chamada usura. Já pode colocar. Usura, pessoal, é a mesma coisa que empréstimos, tá? Só que é uma negociação dos empréstimos. Como assim? Tchutchucos, a usura é quando você pega um empréstimo num banco, por exemplo, por isso a gente sempre pode fazer a referência com essa instituição e usa. Só que quando você paga, depois de utilizar, você paga os juros. Então é um empréstimo com juros. E era muito legal porque a usura era largamente difundida entre os comerciantes. Só que era protegido pelos comerciantes e negado pela Igreja Católica. Afinal de contas, a Igreja Católica via na usura uma maneira de exploração. E é até uma hipocrisia, porque a mesma Igreja Católica que condena a exploração de um usurário, de um banqueiro, é aquela que aprova a exploração de um senhor feudal em cima de um camponês. Tá legal? E aí a última transformação que a gente tem que destacar quando se fala do renascimento comercial ou reativação comercial. O surgimento, tchutchucos, de associações comerciais. Tchutchucos, essas associações comerciais, elas nasceram para, primeiro, proteger a atividade comercial. Como é que elas protegiam? Elas protegiam agrupando um determinado número de comerciantes para criar um monopólio, tá? Mas o que é mais interessante, elas serviram e muito para ampliação do comércio, porque se tornaram monopólios tão fortes que, além de enriquecerem, passaram a ter representantes no mundo inteiro. E quando eu falo representantes, pessoal, e falo de mundo, eu falo dessa ampliação das conexões comerciais da Europa com o Oriente, da Europa, por exemplo, ali com a Rússia, tá? Genericamente, elas eram chamadas ligas ou Hansas, que é o nome que mais cai nas provas, e surgiram principalmente no norte da Europa. Galera, nessa região do norte da Europa, ou para se tratar dessas associações comerciais, eu destaquei dois exemplos, tá? O primeiro, que é o que vocês vão colocar estrela, é a Hansa Teutônica, mais tarde vai ser chamada de Liga Hanseática, e vocês estão destacando para colocar o seguinte: a Hansa Teutônica, pessoal, ou Liga Hanseática, era uma associação comercial entre os centros comerciais do norte da Europa. Ficam onde hoje propriamente é o norte da Alemanha, tá? O outro exemplo é o chamado Merchant of Steppel. O Merchant of Steppel, ou simplesmente Merchant Steppel, era uma liga comercial que ficava no atual território da Inglaterra, tá? E foi criado justamente para monopolizar as relações entre o sul da Inglaterra e Flandres. Lembra? Flandres. Ah, prof, Flandres, que produzia tecido, mas comprava o algodão, a matéria-prima, de lá da Inglaterra. Exato. Então havia um monopólio. Essas duas localidades, ou seja, a Inglaterra e Flandres, criavam essa associação, o Merchant of Steppel, para poder vender os seus produtos, para poder monopolizar e controlar a produção e venda de tecidos na Europa. Entenderam? Então tá aqui, tchutchucos. E tem a renascimento ou reativação comercial. Bom, tchutchucos, vimos então o tópico A do grande renascimento comercial e urbano. O que é o tópico A, prof? É o renascimento comercial. E agora a gente vai partir para a resolução de questões. Vem comigo então. Olha lá, primeira questão, questão da ESPM, não é ESPN, é Escola Superior de Propaganda e Marketing. E aqui ela começa com o texto. A antiga Flandres situava-se no nordeste da França. Aí vocês vão parar e vão lembrar que Flandres começou a sua história como uma feira e em pouco tempo, devido a essa dinâmica comercial na Europa, ela se transformou num centro comercial. Importante por quê? Importante porque ela negociava tecido, importante porque ela era um centro produtor desse mesmo tecido. Bacana? Então vamos lá. Ocupando também uma parte da Bélgica e constituía-se num ponto central e de fácil acesso no ocidente da Europa.
Aí quando ele destaca fácil acesso, a gente pode lembrar das rotas comerciais. As rotas que se deslocavam do norte para o sul da Europa e vice-versa, ou entre outros centros próximos, entenderam? Então tá lá, tchutchucos, um texto bem elucidador, já está dizendo para vocês que o contexto, lógico, é Baixa Idade Média, sobretudo Renascimento Comercial. Boa, boa? Então vai lá para o que se pede. Sobre a importância da Flandres na Baixa Idade Média, é correto afirmar o quê? Eu já dei algumas dicas, vocês já sabem como deve pensar, então vamos lá para A. A diz, era uma região sob domínio dos muçulmanos, desde quando estes invadiram a Europa no século VII. Tchutchucas, vocês estudaram. Primeiro ponto, quando você fala de muçulmanos na Europa, a partir do século VIII, você fala de Península Ibérica. Flandres não fica na Península Ibérica. Vocês acompanharam comigo onde ela fica no mapa lá durante a minha aula e aqui no texto também. Aqui ela afirma que fica no nordeste da França, é território francês. Então está totalmente errado quando se fala de domínio muçulmano. Beleza? Vai para B direto e reto. A B diz, era uma região banhada pelo Mar Báltico, propriamente está errado porque é Mar do Norte, tá? Beleza? Mas se você não lembrou na hora da prova, continua lendo. E importante centro de produtos como mel, peixe, salgado, cereais e madeira. A gente sabe que em se tratando de Flandres, nada disso. Em se tratando de Flandres, o que, que é? Tecido. Uau! Descartou a B, vai para C e a C diz assim. Foi o berço de uma gigantesca associação de comerciantes denominada Liga Hanseática, conhecida ainda como Hansa Teutônica. Galera, Liga Hanseática, Hansa Teutônica, fica onde hoje é o norte da Alemanha. Então tá fora, não tem nada a ver com França, como foi destacado no texto e como vocês viram durante a aula. Então pula para D, já estão erradas A, B e C. A D diz, era uma região em que se realizavam feiras que após o século XIII tornaram-se as mais procuradas do continente, famosas pelos seus tecidos e lã. Bom, tem tudo a ver com o que a gente viu na aula e o senhor acabou de relembrar. Flandres começou a sua história como feira, dentre várias outras que existiram na Europa desse momento, e mais tarde se consolidou através de ter se transformado num centro comercial. Então parece que tem tudo a ver, né, prof? Bom, não sei. Se você acha, vamos separar. Concordo com vocês por enquanto. Para desencargo, vai lá para E. Era uma região cortada pelos varegues, comerciantes nórdicos, conhecidos pelo controle sobre o comércio de produtos orientais. Tá errado falar varegues, né, pessoal? Porque quando você fala de cortada pelos varegues e associa isso a comerciante nórdico ou comerciantes nórdicos, como ele coloca aqui, a impressão que se tem é que é uma região bárbara e está totalmente fora do contexto. Mas o pior é quando ele fala de controle sobre o domínio de produtos orientais. Na verdade, quem controlava os produtos orientais dentro da Europa, a priori eram cidades italianas, tá? Volta, lembra? Flandres é famosa pelo seu tecido, entenderam? Então, não estando correta a E, nós só podemos marcar a D de dado. Parabéns, é isso aí. Joia? Vamos olhar a próxima? Opa, FUVEST. Sempre tem que ter uma FUVEST, né, pessoal? E a FUVEST, maravilhosa, tem um texto e diz assim: rotas e cidades, cidades e rotas não passam de um único e mesmo equipamento humano do espaço. Tchutchucos, repararam que ele comenta aqui rotas e cidades como equipamento humano do espaço? Durante a minha aula, eu falei o tempo todo que as cidades, elas foram muito importantes como centros comerciais, mas eram interligadas por rotas, né? As rotas terrestres, as rotas também marítimas, né? Então aqui no caso, quando ele fala de equipamento humano do espaço, ele fala de interligação, ele fala até de escoamento de produção e produtos. Bacana? Então continua lendo. A cidade do Mediterrâneo é criadora de rotas e ao mesmo tempo é criada por elas. Olha lá, quando ele fala de cidades do Mediterrâneo, ele fala muito propriamente das cidades italianas, que são os mais importantes centros comerciais dessa época. Mas o que ele quer dizer com criadora de rotas? Tchutchukos, ele quer dizer tudo.
A partir das cidades italianas, rotas partiam para o norte da Europa, rotas chegavam de outros locais para comprar produtos, e logo em seguida ele aponta para a criada por elas. Por quê? Porque essas rotas alimentavam cada vez mais o abastecimento e a riqueza das cidades mediterrâneas. Aqui no caso que eu separei, cidades italianas. Entenderam? Então nessa questão, o texto tenta mostrar que as rotas e as cidades, elas eram interligadas, elas faziam parte de um mesmo contexto. Era, como foi colocado aqui, equipamento humano. Entenderam? Então isso tudo é para dizer assim, as rotas e os centros comerciais são importantes para o renascimento comercial, são importantes para a Europa desse momento. Joia? Então, olha lá o que ele pede. Relacionando o texto acima, que a gente acabou de ler e acabou de interpretar, com o renascimento comercial e urbano, por enquanto só comercial que nós já estudamos, podemos afirmar que A. Vai comigo. As rotas das invasões bárbaras desenvolveram locais fixos de comércio responsáveis pela formação da cidade ou das cidades. Está errado quando ele fala de rotas das invasões bárbaras. Isso aqui já foi, pessoal. As invasões bárbaras aconteceram lá no começo da Idade Média. Então está totalmente fora desse contexto, que é o contexto da Baixa Idade Média. Entenderam? Avança para B então. As cidades costeiras da Itália, Gênova, Veneza, lembraram? Tiveram seu crescimento ligado ao desenvolvimento das rotas marítimas. Pô, prof, tudo o que o senhor colocou aqui no texto, mas, sobretudo, tudo o que foi comentado durante a aula. Então é essa daqui. Não, calma, só marca, a gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a priori parece que está tudo interligado. Texto da questão e aula minha. Vamos olhar C para desencargo, separa B. As cidades do Mediterrâneo, produtoras de lã e especiarias, desenvolveram o monopólio das rotas comerciais através da Liga Hanseática. Gente, ele juntou tudo. Olha lá, tudo errado. Cidades do Mediterrâneo não eram produtoras de lã. Produtora de lã, Flandres. Entenderam? Então tá errado aqui. Outro erro. Especiarias não são das cidades do Mediterrâneo. Na verdade, as especiarias vêm do Oriente, tá? Elas são negociadas pelas cidades do Mediterrâneo. E o mais interessante, quando ele fala que havia um monopólio das rotas por parte dessas cidades, através da Liga Hanseática. A Liga Hanseática, vimos lá na outra questão, é do norte da Alemanha, não tem nada a ver com o Mediterrâneo. Então ele misturou tudo na alternativa C e tá tudo errado. Boa, vai lá para D. As cidades dos Pirineus monopolizaram o comércio de produtos orientais, dominando a rota de Champagne. Galera, Pirineus fica entre a França e a Península Ibérica, tá? Primeiro, não é lá que acontecia a Feira de Champagne. A Feira de Champagne acontecia lá no norte da França, tá? Mais próximo de Flandres, vamos colocar dessa maneira. E por outro lado, não são essas cidades que fazem o monopólio dos produtos orientais. O monopólio dos produtos orientais vem das cidades italianas ou cidades mediterrânicas. Bacana? Tá fora? Vamos olhar aí. A rota do Mediterrâneo impedia o crescimento da rede de comunicação entre as cidades. A rota do Mediterrâneo não impedia, ela favorecia a rede de comunicação, porque tal qual ela fazia a conexão da Europa com o Oriente, ela favorecia a conexão entre os europeus, entre as cidades europeias. Joia? Então realmente, tchutchucos, a alternativa correta, já que descartamos C, D e E, só pode ser a B de bacalhau. Belezinha? Pois bem, tchutchucos e tchutchucas, aula vista, exercícios resolvidos, agora a minha despedida. Olha só, vou dar uma folga para vocês, mas não só porque eu quero, é porque a apostila não traz exercícios sobre esse assunto. Então o que eu peço? Antes de mais nada, que vocês procurem alguns exercícios relativos a isso lá na plataforma Ava. Eu vou produzir uma lista e logo vou colocar lá no Google Classroom, tá? Essa lista vai trazer, vai privilegiar as questões relativas ao renascimento comercial, tá certo? Então,
Como tarefa, a única coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é que vocês leiam mais sobre esse assunto na apostila, nas páginas que eu especifiquei no começo da aula. É bem curto, tem algumas coisas lá importantes, mas cuidado, não confundam renascimento comercial e urbano com crise do século XIV. A apostila colocou dentro de um mesmo pacote, mas não é. Ela só está preparando vocês para que vocês estudem logo logo a crise do século XIV. Entenderam? Então, ó, muita calma, leiam lá, tentem resolver as questões da plataforma AVA e com o tempo, tchutchucos, a gente vai tentando melhorar mais ainda a resolução de questões a partir do momento em que a gente puder concluir o conteúdo falando do renascimento urbano. Joinha? Então, forte abraço, fiquem bem, qualquer problema me procurem e até a próxima. Tchau, tchau.